Olá! Estou aqui de volta para falar de um tema essencialmente importante: traduções e edições bíblicas. E agora, qual é a melhor? Bom, eu pensei em falar sobre essa temática tendo em vista o grau de importância que ela tem. Você já se perguntou qual é a melhor tradução? Qual é a melhor versão? Que tipo de Bíblia comprar? Que tipo de Bíblia de estudo é a melhor para se ter? Pentecostal, NVI, linguagem de hoje, nova tradução linguagem de hoje, nova Almeida atualizada, Bíblia de estudo Genebra, Bíblia de estudo Shed, Bíblia de estudo da mulher, Bíblia do administrador, Bíblia missionária. Nossa, eu vou gastar aqui a tarde toda, vou varar a noite e acho que eu não vou conseguir falar de todas as bíblias de estudos que nós temos aí no mercado. Imagine, eu que já estudo sobre o assunto, que conheço, já tenho e já fico perdido numa variedade de versões e bíblias de estudos, de pesquisa e tantas outras coisas que têm aparecido. E olha, haja vista aqui, não estou falando mal não, é um comentário até pertinente. E são bonitas as bíblias, as capas bonitas, capa de couro, capa de luxo, capa não sei o que, capa dura. Como eu disse, eu vou me perder em falar tantas versões. Mas você já se perguntou qual é a melhor versão? Qual é a melhor tradução? Qual é a melhor bíblia de estudo? Eu acredito que já deva ser perguntado. E tem mais, eu até acredito que você já foi a alguma livraria e já se perdeu na quantidade de bíblias que você tem para comprar. Uma coisa a gente tem que reconhecer: em tempos atrás, em séculos passados, as pessoas não tinham tanto acesso à Bíblia como nós temos hoje. Há um texto na Bíblia que diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. É bem provável que a nossa geração será uma das gerações que a conta, a ser paga, o débito deva estar muito alto, porque nós temos muitas Bíblias, muitas traduções, muitas versões, sem contar a liberdade de lê-las, comprá-las a hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, aonde a gente quiser. Fora, sem contar aqui, eu não estou nem colocando no pacote as versões que nós temos aí disponíveis em WAPs nos nossos smartphones. Mas a temática não é levantar a questão sobre se nós estamos ou não estamos lendo a Bíblia. A grande pergunta que eu vou procurar responder aqui e trabalhar com vocês é: qual é a melhor versão? Qual é a melhor tradução? Como é que você compra uma Bíblia? Como é que você escolhe uma Bíblia quando você vai na livraria? Você escolhe pela capa, você compra pela cor, você compra pela editora, você compra pela sociedade que fez a tradução, você compra por indicação, você compra porque é a Bíblia que está sendo lida lá na igreja. Está vendo quantas perguntas nós temos? Nossa, imagine quantas perguntas você deva ter também. Mas esse é um tema que eu não vou procurar esgotar, pode ter certeza disso. É impossível esgotar esse tema, pelo menos nesse videozinho em que eu vou aí abrir a discussão, abrir a conversa sobre traduções, edições, versões e tentar mostrar alguns sinais para você se nortear na hora que você estiver numa livraria ou for comprar alguma nova Bíblia para guardar aquela Bíblia surradinha que você já usou bastante tempo, você quer mantê-la guardadinha e agora você quer trazer uma nova porque é a Bíblia que está sendo lida na igreja. E olha, aproveitando que eu fiz essa observação, eu nem coloquei na pauta na hora que é feita aquelas leituras oficiais, em que o pastor pede para que todos fiquem de pé ou sentados mesmo, abram as suas Bíblias e ele começa a ler, ou pede para a igreja fazer aquela leitura responsiva, Ele lê um versículo, o irmão, a igreja lê o seguinte, ele lê o próximo. E aí você começa a perceber que quando o pastor lê a versão dele, vai de boa, mas quando toda a igreja vai ler junto, vira uma salada, porque cada um está com uma versão diferente, cada um está com uma tradução diferente. Vamos lá? Bom, eu vou dar algumas dicas, não vou entrar nos temas mais complexos das bases das traduções, se ela é tradução dinâmica, se ela é formal,
Eu acredito que isso é para uma outra temática, um outro momento aí que a gente tiver um encontro desse aqui como a gente está tendo. Agora eu vou dar algumas pinceladas, umas visões mais gerais, para você tentar se situar, ir lá na sua biblioteca, ver aquelas 4, 5, 6 bíblias que você tem e de repente conseguir identificar, ou quando for numa livraria também conseguir se identificar para não ficar tão perdido, porque isso ajuda bastante quando você estiver na leitura comunitária na igreja, saber qual é a Bíblia que todo mundo está tendo para ter aquela leitura unânime. Bom, eu tenho duas versões aqui, quero apresentar uma para você. Essa nova tradução é a tradução da NVT, Bíblia de Estudo, Nova Versão Transformadora. Tá vendo aqui? Ela é publicada pela Mundo Cristão, né? É vendida pela Mundo Cristão, mas ela é publicada aqui, deixa eu procurar, na tradução Mundo Cristão, deixa eu ver, NVT, copyright, Daniel Rosen, tal, não sei o que, publicada, editora Mundo Cristão, pela própria editora Mundo Cristão. Um ponto que eu quero já deixar claro para você que está assistindo esse vídeo, eu não tenho proposta nenhuma de fazer divulgação do selo, né, Mundo Cristão, CPAD, Vida Nova, Casa Editora Presbiteriana. Essa não é a proposta desse vídeo. A proposta desse vídeo é pelo menos dar um norte para você. Aqui eu tenho uma Bíblia de estudo, Essa Bíblia de estudo, quando você chega na livraria, a primeira coisa que você faz é tentar identificar que tipo de tradução essa Bíblia se pautou. Ela vem escrita logo no início, a Bíblia de Estudo, Nova Versão Transformadora. Ela é uma tradução da NLT Study Bible. Study Bible. Ela não é nem Almeida, nas versões de Almeida corrigida e atualizada. E também não é publicada, editada diretamente, deixa eu ver aqui, pela Sociedade Bíblica do Brasil. Por isso que ela traz o selo da Casa da Mundo Cristão. Óbvio que eu disse para vocês que eu não vou me pautar nos detalhes de manuscritos, de pergaminhos, de papiros, manuscritos do Antigo Testamento, porque aí seria uma discussão um pouco mais ampla e eu teria que aproveitar um tempo maior, e a proposta desse vídeo, a princípio, vai se perder. Não é essa. Eu estou apenas trazendo para a mesa agora, falando sobre traduções e edições em língua portuguesa, traduções e edições em língua portuguesa, como é que você se norteia quando você chega numa livraria. Então você tem uma Bíblia dessa, é uma Bíblia de estudo. Pela tradução dela, você vai perceber que provavelmente ela é uma tradução, você tem uma facilidade, né, de certa forma, para conseguir achar aqui, logo nas notas explicativas, porque geralmente essas Bíblias de estudos, elas vêm com notas explicativas, né, e logo, bem aqui no comecinho, ela vai dizer o seguinte, ó, na página... Eu estou ajudando aí para situar você, quando você for à livraria, você vai conseguir identificar. Ó. A 33, ela traz a seguinte informação. A nova versão transformadora é o resultado de um projeto iniciado em 2010. Beleza, filosofia e metodologia de tradução. As traduções bíblicas são norteadas em geral por uma de duas teorias da tradução. A primeira abordagem é a chamada equivalência formal literal, ou tradução palavra por palavra. O tradutor que segue essa teoria procura traduzir cada palavra da língua original para a língua nativa e tenta preservar o máximo possível a síntese e a estrutura das frases. Então, esse aqui é um primeiro passo para você identificar, caso você vá a uma livraria e tenha um tempinho de sentar assim numa cadeira como eu estou sentado, aí folhear essa Bíblia. Interessante que você faça essa primeira abordagem. Pegue aqui as primeiras páginas, vem aqui, procura saber se é uma Bíblia editada pela Sociedade Bíblica do Brasil, se ela é atualizada, se ela é corrigida, se ela é a nova tradução linguagem de hoje, se ela é a Bíblia de Jerusalém, porque nas livrarias vendem todas as Bíblias, se ela é a Bíblia de Jerusalém,
se ela é a Bíblia anotada, aí já é uma Bíblia de estudo, se ela é NVI, se é NVI arqueológica, e você sabe que ela vai seguir uma linha arqueológica. Então, primeira olhada, principalmente, como eu disse, nessas Bíblias de estudo, elas têm esse caráter mais formal de trazer explicações. As Bíblias que não têm esse caráter de Bíblia de estudo com tanta informação, elas são bem objetivas. Bíblia corrigida, Almeida e atualizada, Bíblia Almeida e corrigida, Bíblia Almeida e atualizada, Bíblia fiel, né, que segue a Sociedade Bíblica Trinitariana. Então você consegue se nortear já observando esse primeiro detalhe. A maioria das Bíblias publicadas hoje em língua portuguesa são publicadas na sua totalidade, quase todas, pela Sociedade Bíblica do Brasil. Se elas são publicadas lá, a Sociedade Bíblica vai seguir um determinado tipo de texto. Como eu disse, não vou me aprofundar nas informações manuscritos, pergaminhos, papiros, etc. E geralmente ela trabalha com o texto atualizado. A Sociedade Bíblica Trinitariana, por sua vez, trabalha com o texto Receptus, e o texto Receptus vai aí fazer a sua tradução com base nesse manuscrito, e desse manuscrito você tem aí a Bíblia corrigida. A CPAD também publica na sua própria gráfica as suas próprias Bíblias, e ela segue a linguagem Almeida corrigida. Então você pode ter duas Bíblias de estudo da Sociedade Bíblica do Brasil ou da Sociedade Bíblica Trinitariana, ou uma Bíblia editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, uma Bíblia atualizada, uma Bíblia corrigida, a Bíblia NVI, que são 3 traduções, 3 versões diferentes. Para você ter uma ideia, então tá aqui essa aqui, eu também tenho aqui a Bíblia Ministerial. Só que essa Bíblia Ministerial, como você está vendo, ela é editada com o selo da Editora Vida e é a nova versão internacional, que é a nova versão internacional NVI. Então a versão NVI é um tipo de tradução que vai seguir um tipo de equivalência, que vai trabalhar de determinada forma a leitura, seja a leitura literal, seja a leitura um pouco formal das escrituras. Então ela vai ter uma forma que ela vai seguir determinados tipos de manuscritos e papiro. Como eu disse, esses são detalhes mais técnicos. Mas você já sabe que você tem na sua casa uma Almeida corrigida, uma Almeida atualizada, uma NVI, uma nova versão transformadora. Bom, só essas 4 versões você tem na sua Bíblia, você já tem um pacote interessante na hora dos seus estudos, na hora de confeccionar seus esboços, na hora de ler, fazer as suas leituras de reflexão mais aprofundada. Não vou dizer uma leitura devocional, você tem aí a possibilidade de colocar sobre a sua mesa esses 3 tipos de versões. Aquelas versões mais pautadas numa linguagem mais devocional, numa linguagem menos coloquial, que não são Bíblias tão indicadas para estudo. Você tem, por exemplo, a Bíblia, a Mensagem, escrita e produzida, trabalhada pelo pastor reverendo Eugene Peterson, que faleceu há um tempo atrás, e com a contribuição de vários teólogos biblistas do Antigo e do Novo Testamento. Só que ela é um tipo de tradução, de versão, numa linguagem parafraseada. Então você não utiliza esse tipo de Bíblia para reflexões profundas e estudos, porque ela não tem essa proposta. Agora, para um caráter mais devocional, numa leitura onde você possa utilizar e tentar compreender numa paráfrase que o autor faz do texto, ela traz a sua contribuição. Mas para uma pesquisa textual, para uma pesquisa mais aprofundada, esse tipo de Bíblia não tem essa contribuição. Então eu não aconselharia você utilizar ela para tentar buscar uma tradução do texto bíblico. Você, por exemplo, tem a Bíblia de Estudo de Genebra. A Bíblia de Estudo de Genebra é publicada pela Casa Editora Presbiteriana, pela Cultura Cristã. Ela também é uma versão, se não me falha a memória, atualizada. Eu não tenho ela aqui, mas atualizada.
Mas uma das contribuições fantásticas da Bíblia de Estudo de Genebra é que ela traz nas suas notas de rodapé o texto majoritário, o texto recebido. Então, para aqueles pesquisadores que aprofundaram mais os seus conhecimentos nos textos originais, você tem a possibilidade, utilizando determinados tipos de palavras encontrados naquele tipo de manuscrito que é especificado ali na nota de rodapé, você tem a possibilidade de estar muito próximo a possivelmente aquela palavra que estava em determinado tipo de manuscrito no texto original. A partir do texto antigo, do texto mais antigo que nós temos, que obviamente não foram os autógrafos, o que são autógrafos? São aqueles textos escritos, assinados pelos próprios autores que levam os seus nomes. Nós sabemos que uma boa parte das epístolas de Paulo não foram escritas necessariamente por ele. Ele, em determinadas cartas, ele agradece ao seu secretário, na linguagem mais antiga, um amanuense, numa menos formal que todos possam entender, o secretário, aquela pessoa que redigia o texto enquanto ele falava. E depois Paulo ia e fazia suas revisões, fazia suas correções e dava o seu aval que aquele era o que poderia. Então o autógrafo muitas vezes não é nem mesmo aquele próprio texto que foi escrito pela própria mão do indivíduo, porque talvez ele tenha passado por um processo de revisão. Isso é normal, porque acontece conosco. Eu, como escritor, como pessoa que escrevo, produzo artigos, geralmente o meu primeiro artigo, eu escrevo determinado tipo de texto, imprimo esse texto, hoje no computador imprimo, e faço as minhas revisões, e das minhas revisões, aquele primeiro texto eu jogo fora. Agora eu vou ficar com esse texto, que a partir de agora ele passa a ser o original. Mas se levarmos em consideração, o primeiro texto original foi aquele que eu lancei mão, que eu joguei fora, que é o autógrafo. Então esses autógrafos, esses textos originais, o que foi assinado por Paulo, isso é de conhecimento geral, tanto da ortodoxia, que nós não temos esses textos. O que nós temos são manuscritos reproduzidos, falados, reproduzidos e escritos, que datam aí aproximadamente alguns do primeiro, final do segundo, final do primeiro século, início do segundo século e assim sucessivamente. Então essa é uma contribuição muito interessante que a Bíblia de Estudo de Genebra traz e contribui bastante com a gente. Beleza? Essa foi uma visão um pouco mais abrangente, nós fizemos um planner aí, planamos por cima, fizemos um sobrevoo sobre algumas versões, mas para que fique bem claro para você, para que você fale assim, poxa, esse cara quis dizer o que com tudo isso? Bom, eu estou dizendo o seguinte, quando você for a uma livraria, não compre Bíblia pela capa. Primeira coisa, apesar de ser bonita, apesar de ser legal, apesar de ter cores chamativas, apesar de vir coloridas, elas vêm com essa proposta de venda, precisa vender, é legal, mas tente saber quais são as versões que você tem na sua casa e quais são as versões, as traduções que você pode adquirir para completar o seu acervo de Bíblias. Procure ter uma Bíblia de cada versão, de cada tradução, mas não Bíblias repetidas, só porque é Bíblia de estudo tal, a Bíblia de estudo do John Maxwell, porque os comentários do Maxwell estão ali, então Maxwell como é um administrador e tal, então ele traz várias aplicações sobre administração, etc, etc. A não ser que seja do seu interesse mesmo, que você vá para comprar esse tipo de Bíblia com o objetivo de não se pautar tanto no que o texto, na proposta do texto, mas sim naquilo que o autor, a pessoa que traz ali o nome na capa, John Maxwell, John MacArthur, que tem as suas Bíblias, etc., que saiu com suas Bíblias de estudo, porque você precisa entender que os estudos ali não tem nada a ver com o texto escriturístico, com o texto bíblico. O texto bíblico é aquele que foi falado por Jesus, que foi anunciado em toda a história da igreja e chegou até nós. Pelos diversos processos de tradução, chegou na nossa linguagem e nós temos esse texto na mão. Agora, o estudo, aquelas notas de rodapé que estão ali, é de determinado estudioso, de determinado biblista, e necessariamente
não significa que ele é a voz da verdade. O grande problemática disso é que muitas pessoas acabam absorvendo essa aplicação daquela Bíblia por causa de determinado autor, e ele passa a dizer que aquilo é a última palavra porque está na Bíblia. Eu já ouvi pessoas próximas a mim, igreja, de dizer assim, olha, mas na Bíblia tal está escrito isso. Sim, mas foi o autor determinada pessoa que escreveu. Não, mas se está na Bíblia eu acredito, ele está certo. Fora aqueles outros mais ousados, enquanto o pastor está pregando, ele está com uma Bíblia de estudo comparando as notas de rodapé para saber se o que o pastor está dizendo está batendo com aquilo que está ali. Aí depois ele ainda usa o texto bíblico que o povo de Bereia, tudo que se dizia, eles iam às escrituras e comparavam. Irmão, eu fui nas escrituras. Não, ele não foi nas escrituras, ele foi na nota de rodapé. E se a nota de rodapé está dizendo que é daquele jeito, então ele fala, pronto, acabou, está na Bíblia. Esse é o cuidado que você precisa ter. Por isso que eu costumo dizer para os meus alunos que é muito interessante que eles tenham uma Bíblia virgem. O que é uma Bíblia virgem nessa linguagem? É uma Bíblia que não tenha estudos, comentários, não tenha nada. É só o texto puro e simplesmente o texto. Então tenha uma Bíblia atualizada, tenha uma Bíblia corrigida, tenha uma Bíblia em NVI, tenha uma Bíblia Nova Tradução Linguagem de Hoje, procure adquirir a Bíblia de Jerusalém. E depois nós vamos entrar para uns assuntos mais específicos, mais aprofundados, para você ir descobrindo mais os processos de formalidade e as bases em que essas Bíblias se pautaram em determinados tipos de manuscrito e que tipo de tradução elas vieram. Beleza? Até a próxima. Bem-vindo a esse meu canal. Valeu!